Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tá rolando aí na internet uma decisão, uma informação, uma notícia de que o youtuber e candidato a prefeito lá de São Paulo, Arthur Duval, Mamãe Falei, teria sido condenado por ter difamado a figura do Padre Júlio. Todo mundo deve saber que ele está numa espécie de cruzada santa aí contra o Padre Júlio Lancelotti, né, em razão do trabalho que ele faz. É um trabalho maravilhoso, um trabalho lindíssimo ali de apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade, né, tanto pelo uso de drogas quanto pela miséria mesmo. E nós sabemos que esse pessoal tem uma veia mais higienista e tal, mas isso é um assunto para outro vídeo. O que nós vamos falar aqui é: Arthur Duval, Mamãe Falei, realmente foi condenado? Antes disso, aqueles recadinhos básicos de sempre. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Se você puder, comente, nem que seja um comentário do engajamento aí. Quem tem feito isso, eu fico muito feliz e agradeço muito. E também me siga nas outras redes sociais, principalmente nessas que apareceram aqui na tela. Bem, o Ministério Público Eleitoral, e não foi o Padre Júlio Lancelotti, entrou com uma representação eleitoral contra o candidato Arthur Duval, né, o Mamãe Falei, por antecipação de propaganda e por caluniar ou injuriar pessoas públicas ou pessoas, órgãos, né, enfim, qualquer pessoa, com o objetivo de se promover politicamente, eleitoralmente. Bom, basicamente a representação do Ministério Público Eleitoral tem base no artigo 36 lá da Lei 9.504, né, que trata dessas questões eleitorais, que diz que não poderá haver propaganda antes de uma determinada data. Na lei fala 15 de agosto, mas por uma resolução e por causa da PEC, né, todos nós sabemos que as eleições municipais esse ano foi adiada por causa de uma PEC, até tem um vídeo meu falando sobre isso aqui. As propagandas eleitorais só poderiam ser feitas, só podem ser veiculadas após 26 de setembro. E também com base no artigo 243 do Código Eleitoral, que diz que não será tolerado propaganda que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas. Então, com base num vídeo em que o Arthur Duval, Mamãe Falei, postou chamando o Padre Júlio Lancelotti de cafetão da miséria, de explorar a miséria dos outros, que ele estava contribuindo para deixar essas pessoas numa situação de miserabilidade e tal. Com base nesse vídeo, foi com que o Ministério Público Eleitoral então pediu essa representação. E em 1º de outubro, o juiz eleitoral Emílio Migliano Neto, ele deu uma decisão em seara liminar, concordando com o pedido do Ministério Público e mandando tirar do ar esse vídeo. Mas ele não entrou no mérito e não condenou o Arthur Duval, e é isso que a gente vai entender agora. Basicamente, quando você faz um pedido na justiça, você vai fazer lá ou um ou vários pedidos numa ação e você vai ter toda uma instrução processual. Você vai alegar, você vai trazer as provas da sua alegação, a defesa vai ter que se manifestar, isso se chama o princípio do contraditório, né, e da ampla defesa. Então você vai ter um contraditório, a pessoa vai poder apresentar suas defesas, aí o juiz vai ter mais uma rodada de chamar testemunhas ou pedir para juntar tais documentos ou oficiar tais órgãos para conseguir outros tipos de elementos que vai servir para o quê? Para ele formar uma convicção com a qual ele vai sentenciar no final do processo. Sobre decisão, eu fiz um vídeo há pouquíssimo tempo falando sobre isso, né, os tipos de decisão que tem, decisão interlocutória, decisão terminativa, né, como sentença e acordo e tal. E nesse caso aqui, nós não estamos falando de uma sentença, nós não estamos falando de uma decisão que condena ou que termina um processo. O direito, dado a urgência e a emergência e a necessidade de você, em algumas situações, tem que tomar uma decisão muito rápida, sobre a qual você não tem tempo de fazer todo esse trâmite do processo, sabe? De intimar a parte, apresentar a defesa, ouvir, contestar, tudo essa questão, ela demora dias, você precisa intimar advogado, intimar testemunhas e tal. Mas algumas situações, elas são consideradas urgentes. Por exemplo, às vezes a pessoa está correndo risco de vida e precisa de uma cirurgia com muita urgência, ou então, no caso como é essa questão eleitoral, você tem um vídeo que está difamando e atacando uma pessoa. Em algumas situações, resumindo, o direito autoriza o juiz a tomar uma decisão de caráter liminar, ou seja, de caráter provisório, adiantando um dos pedidos daquele processo. Então, por exemplo, o Ministério Público Eleitoral, ele está pedindo uma condenação em multa, né, do Arthur Duval por ter feito essa propaganda antecipada e por ter injuriado, além de estar pedindo a remoção desse material do ar. Como esse material ele é um material sensível e causando até prejuízo, e o padre tem sido até ameaçado em razão disso, o Ministério Público pediu para o juiz que adiantasse um desses pedidos, que é o pedido de remoção, para que você cessasse essa situação mais emergencial, que seriam o quê? As agressões e a injúria e a calúnia
contra o padre Júlio Lancelotti. Esse tipo de decisão liminar e tal, popularmente se conhece como liminar. Tecnicamente, dentro do direito, nós chamamos de tutela antecipada. Esse tipo de decisão que adianta os efeitos de uma sentença, ou que faz, por exemplo, algum tipo de ordem liminar que tem que ser cumprido ali de imediato, ela acontece muitas vezes dentro do direito, principalmente quando estão presentes dois feitiços do Harry Potter: o Fumus Bonis Iuris e o Periculum in Mora. Bom, na realidade são duas expressões em latim que a gente usa muito porque vem do direito romano, mas que também existem, claro, expressões em português, que é o perigo na demora, periculum in mora, e a fumaça do bom direito, né, a Fumus Bonis Iuris. E como que a gente pode explicar isso melhor com outro tipo de exemplo? Digamos que, por exemplo, você teve um carro que foi apreendido por uma busca e apreensão de um banco. Aí você pagou aquele carro, você tem tudo certinho e você tem toda a documentação. Você entra com um processo pedindo a restituição daquele veículo e provando que você pagou tudo certinho. O juiz vai analisar e tal, e no final vai sentenciar, por exemplo, aquele banco a devolver o carro. Só que, por exemplo, além de você ter toda a documentação, aquele carro também é um carro que você usa para transporte de um filho deficiente. Tem tudo registrado, tudo certinho, e você precisa dele com muita urgência para você levar ele para fazer um tratamento médico e tal, o carro todo adaptado certinho. Então você, além de você trazer documentos que podem provar que aquele carro está quitado, né, que foi um erro lá do banco para te executar, e você traz também documentação provando que aquele carro é importante e urgente para você levar um filho especial para o médico, o juiz pode olhar diante daquilo e falar: olha, nós temos aqui o que? A fumaça do bom direito, nós temos aqui indícios, né? Eu não posso dar uma decisão final, mas parece-me que a pessoa realmente quitou, tem aqui os recibos, parece-me que essa pessoa também tem um filho, tal, trouxe laudo médico, tem isso e aquilo, e se ele ficar sem esse carro, né, é um perigo, porque daí o filho vai ficar desamparado, e isso pode trazer prejuízos para a saúde daquela pessoa. Então você tem ali dois requisitos que autorizam o quê? O juiz a dar uma liminar mandando o banco devolver o carro de imediato, ainda que ele não tenha julgado se aquele banco agiu errado ou não, porque isso vai ser uma sentença final. Eventualmente ele pode falar: não, realmente o carro, esse recibo aqui é de outro ano, é de outro mês e tal, então de repente você realmente está devendo. Então ele pode no final mandar o carro de volta para o banco. Ou ele pode simplesmente manter, né, converter a decisão liminar numa decisão definitiva, condenando o banco a devolver o carro. Aqui nós temos uma situação bastante parecida. O juiz, ele não disse que ele cometeu nenhum tipo de irregularidade. O juiz não disse que ele fez e cometeu a injúria. O juiz não disse que ele cometeu a propaganda adiantada. Só que com os indícios que o Ministério Público Eleitoral trouxe, demonstrando ali palavra cafetão, outros tipos de xingamento, bem como o fato do vídeo ter sido postado antes do período eleitoral e que esse vídeo está trazendo sim notoriedade, pode ser boa ou ruim, mas está trazendo visibilidade para o candidato, que pode se converter em propaganda, ele decidiu o quê? Vamos aqui dar uma liminar para retirar esse vídeo, porque esse vídeo aqui, ele ficando no ar, ele representa um perigo, tanto pelo fato de ser uma propaganda, eventualmente uma propaganda, quanto por ser injurioso com o padre. Então, via de regra, pessoal, o que eu queria falar com vocês é isso. Por mais que tenha sido noticiado e divulgado que ele foi condenado, não, o Arthur Duval, Mamãe Falei, ele ainda não foi condenado. Esse processo ainda vai ter um julgamento, ele vai apresentar a sua defesa, ele vai poder, com advogados, apresentar seus documentos, tudo, e se defender. No final dessa ação, aí sim o juiz ou vai manter a decisão liminar, né, vai converter essa decisão liminar em definitiva, mandando o vídeo ficar fora do ar e também, eventualmente, aplicando uma multa, que é o que o Ministério Público está pedindo. Então é isso, galera. Deu para entender? Se vocês não entenderam, vocês perguntem aí, deixe o comentário, deixe sua crítica, deixe seu elogio, qualquer coisa aí pra gente, né, ajudar a gente a crescer aí dentro do algoritmo do YouTube. E se vocês gostaram, compartilhem, né, comentem para as outras pessoas. É sempre interessante a gente olhar sobre o aspecto certo, mesmo que às vezes a gente não concorde ideologicamente com o posicionamento de uma pessoa, mas, né, a gente tem que estar sempre do lado do que está certo, do que é correto, independente de ser uma coisa que a gente tem afinidade ou não. Pessoal, até a próxima, então, um grande abraço.